Gente, vamos falar de um homem que era um símbolo, seja no porte, seja no trato, seja na retórica, da ala radical do bolsonarismo. Ele, que já está preso, vai ter o indulto anulado. O Supremo Tribunal Federal já tem maioria para derrubar o perdão, a graça concedida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira. Theo, vem para cá, né? O julgamento foi ontem. Repisou-se aquela coisa do isolamento de André Mendonça e Nunes Marques, que foram os únicos dois até o momento a votarem pela manutenção da graça, né? Lembrando que Bolsonaro, depois de uma condenação colegiada de Daniel Silveira, ele vai lá e impõe uma graça presidencial a Silveira, e é isso que está sendo questionado no Supremo e que o Supremo está decidindo. Teve momentos tensos, mas Daniel Silveira está preso agora, né, por violações. Ele está, digamos, ele não teve ainda a condenação transitada de julgado nessa nova prisão, porque a primeira foi indultada e aí pode voltar a valer, né? Mas ele, gente, mesmo depois da punição, ele volta a delinquir, ele volta a ameaçar, ele volta a fazer falsa acusação, ele volta, né, a exibir um comportamento truculento, né? E, claro, isso não passou despercebido. Bom, é o símbolo de uma era do bolsonarismo que eu acho que revela muito sobre o ânimo do Supremo com essa era, com essa ala. O Theo vai começar a contar pra gente e, em seguida, eu trago um bastidor saboroso, né? Esse caso revela muito para um observador do judiciário o que é o Alexandre de Moraes. Theo, pega daí. Oi, Dani, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Placar em 6-2, 6 ministros votando para derrubar, para anular o decreto com o indulto concedido por Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira e 2 ministros que acabam ficando numa ala que vem sendo a que vai ser derrotada nesse julgamento, que são os ministros Nunes Marques e André Mendonça, ambos que foram escolhidos e nomeados pelo presidente da época, Jair Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal. Faltam ainda 2 votos, de Luiz Fux e de Gilmar Mendes, votos que devem vir somente quando o julgamento for retomado na quarta-feira da semana que vem, e aí esse julgamento chega ao fim. Mas a tendência é de que se mantenha essa maioria formada de 6 ministros para que o indulto de Jair Bolsonaro a Daniel Silveira seja anulado, seja derrubado. Qual que é o entendimento desses 6 ministros que votaram até agora? Que o indulto foi concedido com desvio de finalidade, ou seja, sem o interesse público, o interesse pessoal de Jair Bolsonaro ao perdoar Daniel Silveira pelos crimes de ataque ao Estado Democrático de Direito e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, crimes pelos quais ele responde a 8 anos e 9 meses de prisão, além de perder os direitos políticos, ter o mandato dele cassado e uma multa de R$212 mil. A avaliação dos ministros é que o indulto de Jair Bolsonaro a Daniel Silveira representou uma afronta ao judiciário e que os crimes de ataque à democracia e ao Estado Democrático de Direito não podem ser abarcados por um indulto presidencial que deve ter interesse público por trás ou direitos humanos por trás, o que, de acordo com essa maioria de ministros, não foi o caso. Qual que é a avaliação tanto de Nunes Marques quanto de André Mendonça, que votaram a favor da validade do indulto concedido por Jair Bolsonaro a Daniel Silveira? Eles dizem que o indulto é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República, na mesma linha do que disse Augusto Aras, que foi quem denunciou e pediu a condenação de Daniel Silveira no ano passado ao Supremo Tribunal Federal. Eles pensam da mesma forma, cabe exclusivamente ao presidente da República conceder o indulto e que, por ser uma atribuição exclusiva do presidente, não cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar o mérito do indulto. Ou seja, o conteúdo desse perdão concedido pelo presidente da República. Essa é a avaliação desses 2 ministros, avaliação que é seguida também pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Para a gente lembrar desse caso, Daniel Silveira fez
uma série de ameaças e ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal e ao Estado Democrático de Direito, por isso que ele foi condenado pelo Supremo a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ele teve, então, no dia seguinte ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, um indulto com o perdão concedido pelo presidente, à época, Jair Bolsonaro. E aí, partidos políticos acionaram o Supremo, logo na sequência de o indulto ter sido apresentado um dia depois do julgamento por Jair Bolsonaro, questionando isso. Qual que é a situação atual de Daniel Silveira? Desde o dia 2 de fevereiro, ele está preso porque ele descumpriu uma série de medidas que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Para a gente citar duas, o uso da tornozeleira eletrônica e a proibição de acesso às redes sociais. Esse julgamento termina na quarta-feira, mas por enquanto 6-2, a tendência é que continue para derrubar o indulto concedido por Jair Bolsonaro ao ex-deputado. Daniel. Obrigada, querido. Obrigada pelas informações. Gente, eu vou usar esse episódio para trazer aqui um pouco para vocês. Eu acho que ele é, segundo um observador do Judiciário, né, me relatou esse caso. Vou pedir para a gente ir com a próxima, Igor. Eu já volto nisso, porque o destino dele tá selado, né? Mas esse caso, gente, ele ilustra muito o que é, como é o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou me explicar para vocês. Eu estava conversando com um ministro também de Corte Superior, né, sobre, vamos aqui na fechadinha, sobre como o ministro Alexandre de Moraes tem atuado, né? E esse colega, esse integrante de Corte Superior, colega, portanto, do ministro, né, me fez o seguinte: você lembra, você viu o caso Daniel Silveira? Daniel Silveira, ele foi condenado pelo Supremo. Bolsonaro, num ato de desafio mesmo ao Supremo, o ato mais, né, até o 8 de janeiro, né, o ato mais incisivo de desrespeito a uma decisão da Corte, né, de dizer, olha, eu posso mais, né, você condenou, eu vou indultar. Alguém que, sim, gente, Daniel Silveira cometia crime abertamente. Aquela ideia de que a internet é terra de ninguém, acho que alimentava muito o ex-deputado, que chegou a dizer que gostaria de dar uma surra com um gato morto no ministro Luiz Edson Fachin, até que o gato voltasse a miar, ou seja, né, uma surra eterna. Quando vem um indulto, Daniel Silveira se, digamos, infla de novo. E ele passa a desobedecer todas as ordens do Supremo Tribunal Federal, porque ele tinha, né, que cumprir algumas outras medidas. Tinha que andar de tornozeleira, não poderia se aproximar do Supremo, tinha que se abster de fazer comentário, e toda vez ele parou de usar a tornozeleira, ele voltou a proferir ofensa na internet, ele era multado e ele não pagava a multa. Até que o ministro Alexandre de Moraes falou, olha, eu posso debitar no salário, a Câmara que né, assim, veja aí como é que vai fazer. Mas, né, e aí ele entra com recursos e tal. Bom, ele passou desde o indulto, todo esse período, inclusive de concorrer à eleição com o apoio de Bolsonaro para o Senado, né, ele passa na linha do deboche, sem cumprir, sem nada. Vinha só a multa, ele não pagava, vinha a multa, ele não pagava, vinha a multa, ele não pagava. E aí a fonte me disse, você viu o que aconteceu? No primeiro dia de fim do mandato, que o Daniel Silveira não se elege senador, Daniel Silveira, e perde o mandato dele na Câmara, acaba. No dia 1 de janeiro, o mandato dele acabou. No dia 2, o Alexandre de Moraes mandou prender, alegando desrespeito e deboche. Olha o que ele disse. Está largamente demonstrado no caso, diante das repetidas violações, a inadequação das medidas cautelares, o que indica a necessidade de restabelecimento da prisão, não sendo vislumbradas por hora outras medidas aptas. Ele diz, né? Efetivamente, desde a decisão que fixou a multa diária de 15 mil, em caso de continuidade de descumprimento das cautelares, Silveira violou os termos das medidas em centenas de ocasiões distintas. Ele danificou o equipamento de monitoração eletrônica, a tornozeleira, que estava sob sua responsabilidade, e voltou a fazer reiterados ataques contra o Supremo Tribunal Federal no período eleitoral, chegando, inclusive, a colocar em dúvida o sistema eleitoral
eletrônico de votação. O que esse caso diz? Alexandre de Moraes, nas palavras desse colega ministro de Corte Superior, é sangue gelado. Faz uso da vitaliciedade como ninguém. O que isso significa? Ministro do Supremo só sai do cargo, quer dizer, sem querer, né? Aos 75 anos de idade. Ele tem cerca de 50. Faz uso da vitaliciedade, que é o dia seguinte para ele chega. Muitas vezes, para o político que está em uma situação transitória, não. Isso diz muito sobre esse personagem que se tornou central aí na estruturação dos casos mais difíceis para o bolsonarismo. Alexandre de Moraes é um homem cerebral, sangue gelado e, para a tristeza do Daniel Silveira, paciente. Aturou ali por meses o desafio ao sistema e às ordens da maior corte do país. No primeiro dia sem mandato, foi preso e agora vai ter um indulto cancelado. Leandro Rezende, Renata Agostini e Yuri Pita. Eu achei que valia trazer essa história, né? O Yuri vem já, ok. Achei que valia a pena trazer essa história, né? Porque foi, assim, é ilustrativo mesmo dessa conversa que eu tive, né? Falando sobre, inclusive durante esse julgamento, né? O ministro protagonizou uma cena que viralizou, né? O ministro André Mendonça, um dos 2 votos pela manutenção do indulto, ele que era, inclusive, naquela ocasião já era o advogado-geral da União de Bolsonaro, né? Renata Olê, dá uma pesquisada aí para mim quando vem o indulto. Então, ele cita ali, né, vozes da sociedade que acharam a pena exagerada, né, de Daniel Silveira. Sim. E aí o Alexandre de Moraes pergunta, ele cita um nome de um cientista político, o Alexandre de Moraes pergunta, é jurista? Aí ele diz, não é jurista. Ele, não, só para ter nos anais. Mas tem também o fulano de tal, que esse é consultor jurídico, sim, e candidato a deputado pelo partido do Bolsonaro. Por fim, ele cita um jornalista e o Moraes diz, também não é jurista. Tá certo. Para dizer assim, né, de qual é a crítica que está balizando. Por conta desse episódio, inclusive, que eu fui, nossa, você viu e tal, não sei o quê, não, vi. Cara, o Alexandre, ele é gelado. E aí me rememora ali essa coisa da espera, né? A vitaliciedade dá essa tranquilidade da espera, né? O dia seguinte, para ele, ministro do Supremo, chega, não precisa agir de supetão. Conta pra mim, Rê, o que você vê aí? O Daniel Silveira é o fim de uma era, né? Talvez é o registro, né, de que tem consequência. Tem consequência e elas chegam. Bem, o grupo político de Jair Bolsonaro jogou tudo o que tinha e o que podia durante a eleição, porque entendia que não era só um projeto para o país que estava em jogo, mas também a sobrevivência de muitos deles que estavam na mira da justiça ou que justamente faziam essa conta que a Dani está expondo para vocês. Há andamentos que poderiam vir e que, se eles não estivessem em posição de poder, eles teriam menos condição de eventualmente pressionar, de fazer com que o outro lado repensasse, né, um pouco do cálculo político que se fazia. Nesse caso do Daniel Silveira, ainda que tenha vindo essa resposta do próprio ministro Alexandre de Moraes, era algo contratado e o placar nesse julgamento mostra de forma muito clara. Então, veja, o grupo de Bolsonaro entendia que permanecer no poder poderia dar a eles algumas vantagens. No caso de Daniel Silveira, cristalizou-se no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, um entendimento de que Bolsonaro abusou de um poder que ele tinha. E era uma questão de tempo, ou seja, desse caso vir à pauta, para que isso ficasse visível e que houvesse essa consequência para Daniel Silveira. Se a gente for lembrar, quando esse indulto foi concedido, o discurso do bolsonarismo, da militância e até de integrantes do governo, é que a partir daquele momento, Daniel Silveira estava livre para tudo. E aí foi preciso um reparo feito logo no início, dizendo que, olha, não, tem coisa que a própria lei não alcança. Por exemplo, os efeitos disso para ele poder se candidatar ou não. Então, havia uma expectativa não só de dar um troco
no Supremo Tribunal Federal, que foi a mensagem encampada por Jair Bolsonaro, mas um entendimento de que Bolsonaro se mostraria para sua militância com um poder quase ilimitado, de realmente livrar seu aliado de tudo que é penalidade, e isso já no primeiro momento se mostrou falso. Agora cai a outra perna. E aí, para ilustrar por que se cristalizou, então, no Supremo Tribunal Federal esse entendimento, vocês viram Théo Cury explicar, né? Quem ficou na linha divergente do voto da ministra Rosa Weber foram justamente os indicados por Jair Bolsonaro, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. O entendimento deles é de que, por ser um ato discricionário do presidente da República, esse é um poder do presidente da República, ele pode dar esse indulto a quem ele quiser, não a quem ele quiser. A Constituição prevê ali alguns casos em que ele não pode, como terrorismo, como crime hediondo e por aí vai, mas para quase qualquer um que ele quiser. O entendimento dos ministros foi que, peraí, depende. E aí eu vou usar o que disse a ministra Carmen Lúcia, porque achei esse trecho muito explicativo. Ela fala, nesse caso específico do indulto a Daniel Silveira, o indulto foi uma mensagem aos detratores da democracia de que esse instrumento estaria nas mãos do presidente. A discricionariedade foi arrombada por uma arbitrariedade com finalidades muito espúrias e absolutamente desviantes do que é esse instrumento na Constituição. Ela enfrenta o argumento jurídico, mas ela mostra, olha, ninguém é bobo aqui, a gente sabe politicamente como esse instrumento estava sendo usado. E o que ele queria sinalizar para fora, né, Renata? Para fora. Ele livrava Daniel Silveira, mas ele queria mostrar para quem estava tendo um comportamento flertando ou enxergando que Daniel Silveira estava correto, que havia um caminho a ser perseguido, que eles poderiam ir porque teriam resparo. E aí o que o Supremo Tribunal Federal faz, ao meu ver, nesse momento, é restabelecer o jogo. Olha, indulto pode sim, mas espera aí. Depende de como ele vai ser usado, senão o Supremo vai anular, sim. A ponto de depois, quando o Roberto Jefferson, né, reage com tiro de fuzil e granada à prisão decretada pelo Supremo contra policiais federais, gente especula de novo pela graça, né? Pela graça. Acho que a situação foi tão tétrica que, né, acho que o próprio Bolsonaro se constrangeu. Olha, a André Mendonça era o advogado-geral da União, segundo aqui, né, assume ali em março de 2021, a graça é de abril, levantou aqui o Leandro Rezende, que tem a palavra. Dani, esse exemplo do Roberto Jefferson, ele é muito claro, né, porque teve um indulto para o Daniel Silveira, e aí eu falava naquela época muito com o pessoal do PTB, né, com o pessoal ali do Roberto Jefferson, com familiares dele e tudo mais, e todo mundo começou a cobrar o Bolsonaro, né, olha, tem que ter um indulto também para o Roberto Jefferson, enfim, que acabou não acontecendo. Mas acho que tem um componente jurídico, que acho que a Renata explicou ali, pontos ali do voto da ministra Carmen Lúcia, essa questão jurídica da estratégia do Alexandre de Moraes está dada, mas queria falar sobre um outro aspecto, que é um pouco de como opera o ex-presidente da República, né, o Bolsonaro, porque hoje o nome do Daniel Silveira foi citado para mim num comparativo com o Ailton Barros, que é aquele ex-militar que mandou os áudios que a Dani revelou ontem para o tenente-coronel Mauro Cid defendendo um golpe de Estado, né? E aí essas pessoas que conhecem o Bolsonaro desde a década de 80 me relataram o seguinte, olha, o Bolsonaro ele sempre teve essa ligação com essas pessoas, esses fios desencapados, né? Essas pessoas que, enfim, têm um discurso muito acima do tom, acima do razoável, ele sempre teve esse tipo de ligação. E aí a comparação que me fizeram é que o Ailton Barros, né, o outro Ailton Barros é o Daniel Silveira. É uma prova de que o presidente sempre escolheu, o ex-presidente da República, sempre escolheu essas pessoas com discursos tão ou mais radicais que os dele próprio, né? Mais cedo aqui a Dani estava lembrando de como o Bolsonaro se portava quando era deputado federal. É muito parecido com como o Daniel Silveira se portava
estava, né? A conduta desviante numa força, né, que o Bolsonaro teve no Exército, que levou ele a ir para a reserva no final da década de 80, o Daniel Silveira tinha na Polícia Militar e foi expulso da Polícia Militar. O Ailton Barros também tinha no Exército, foi expulso do Exército. Não é o caso do Bolsonaro que não foi expulso, ele foi para a reserva depois de uma suspensão. Mas, enfim, é isso, né? Ele escolheu pessoas para andarem junto com ele ao longo da sua trajetória política. Enfim, isso diz muito, né, sobre a personalidade do ex-presidente da República.